Olá a toda a audiência do Portal Meu Ver. Neste 15 de outubro, Dia dos Professores, o Portal Meu Ver preparou uma reportagem especial sobre o Dia dos Professores. Estamos entrevistando a professora dos anos iniciais de uma escola particular de ensino infantil de Bento Gonçalves. Estamos conversando com a Cleia Belé, que ela vai falar um pouco sobre o dia a dia de ser professora, sobre os desafios, as principais dificuldades enfrentadas, especialmente neste período de pandemia, e, é claro, a satisfação, né, de proporcionar o aprendizado diário para uma série de crianças. Então, gostaria que você falasse, Cleia, quais as principais dificuldades enfrentadas por você no dia a dia como professora. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Eu sou Leia, como eu já fui apresentada. Então, assim, as maiores dificuldades são várias, mas o que eu mais vejo hoje é assim, a falta de valorização em todas as áreas com a classe do professor, referente ao professor, e também quando que a gente não tem aquele retorno da família, que família e escola tem que trabalhar junto. Essas duas coisas eu vejo assim uma das maiores, eu diria, tá? Em meio ao período de pandemia, né, o setor do ensino infantil particular passou por muitas incertezas, né, quanto ao retorno presencial. Foi retomar as aulas presenciais somente no mês de setembro, né? Então eu gostaria que você falasse quais os principais desafios enfrentados em meio à adaptação, né? O processo de adaptação tanto dos professores quanto dos alunos em relação ao método de ensino remoto que teve de ser adotado, né? Porque é uma novidade para todo mundo. Como você mesmo disse, foi uma grande novidade, né? Muito assim, pegou nós todos, porque assim, trabalhar, 1000 vezes trabalhar com presencial, na sala de aula, tu ter o contato, a criança na tua frente, o amor. Agora, trabalhar em casa com aulas remotas não foi fácil e não está sendo fácil. Até pelo retorno dos pais, assim, retorno das crianças, que muitas vezes a gente não tem nas atividades. E a gente, com essa situação, a gente sempre tem que estar buscando, procurando conhecimentos, aumentando conhecimentos, mas enfim, com isso fez com que a gente precisou abrir nosso campo mais ainda, por causa que aulas remotas de internet, buscar atividades, estar sempre ali chamando, mandando atividades. Então isso faz com que a gente, né, é uma situação muito complicada, porque foi uma situação que a gente teve que aprender tudo de novo. Porque como mandar e chegar as nossas atividades para o aluno? Daí nós fazíamos vídeos, nós mandávamos músicas. Então assim, foi uma situação bem, ao mesmo tempo, bem legal e interativa com a família e com a escola. Imagino também que tenha sido difícil esse processo de retomada, né, das aulas presenciais, pois as crianças estavam há muito tempo já sem o convívio com professores e com colegas dentro do ambiente escolar. Então, como é que foi a readaptação, né, neste caso, ainda mais que os alunos voltaram em uma realidade totalmente diferente, né, a partir do uso de máscaras, álcool gel, né, mantendo o distanciamento dos coleguinhas em sala de aula, uma série de protocolos de saúde, de prevenção ao coronavírus que tiveram de ser adotados, né? Então, como é que foi esse processo de reinserção dos alunos no ambiente presencial em meio a este período de pandemia? Olha, como eu vou dizer, eu acho que como os alunos já vinham em casa, com aquela coisa, porque assim, em todo lugar que tu vai, tu tem que ter os protocolos. É lavar as mãos, é passar álcool gel. Então assim, aqui, quando nos primeiros dias a gente foi ensinando, foi um trabalho bem assim, criativo, um trabalho bem assim, na prática, porque assim, ensinar para eles ali no passar gel, agora tem que ficar longe do coleguinha, a gente não pode abraçar, tudo arranjar como modos, maneiras, atitudes diferenciadas, diferentes, para não ter também aquele o distanciamento, não posso brincar, tenho que ficar longe. Mas a gente teve que se readaptar, né? Tudo novo,
para chegar no que a gente precisa, ao distanciamento e o que principal, visando sempre o bem-estar de todo mundo. Os professores acabam também nesse período exercendo um papel muito também semelhante ao do psicólogo, né? Porque a pandemia acaba trazendo problemas, né, na falta de convívio dos alunos. Então, como é que é este papel também trabalhar muito o aspecto mental, né, dos alunos, mais do que o aprendizado também? Olha, eu diria isso em primeiro lugar, o amor. O amor. Sempre conversando, dialogando, através de histórias, através das conversas. Eu inicio sempre a minha aula com conversas, como foi o chegar em casa no dia anterior. Isso faz com que a criança relate, coloque para fora, desabafe, confie na sua professora que está aí. Então sempre, o que eu digo sempre, é o amor, valorizando sempre o amor e valorizando as nossas crianças, que é o bem maior. Então, para finalizar, professora, eu gostaria que você falasse, em meio a todas essas dificuldades, né, desafios enfrentados diariamente, mas qual a principal satisfação, né, de ser professora? Imagino que o sorriso da criança, o reconhecimento das crianças, né, a adoração pelos professores deva recompensar todo esse esforço diário, né? Gostaria que você falasse, então, qual a principal satisfação em ser professora nos dias de hoje? O que eu diria é, em primeiro lugar, ver o sorriso, o olhar daquela criança, o amor que a gente tem. Hoje, infelizmente, a gente não pode se abraçar, mas os modos, as atitudes que a gente se reinventou nesse momento. Então eu digo sempre o seguinte, o deixar sempre se dedicar e o amor, deixar o amor que envolve tudo. Então, está certo. Muito obrigado pela entrevista, pela atenção e reforçando, um feliz Dia dos Professores. Muito obrigada e até a próxima.